Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Inicio a gravação desse nosso segundo encontro, então, da disciplina de Gestão Estratégica de Custos, do seminário Gestão Estratégica de Custos. No nosso primeiro encontro, nós retomamos ali alguns conceitos associados à gestão de custos, à contabilidade de custos, coisa que, eventualmente, vocês já conheceram, né, dos seus estudos de graduação, mas, então, a ideia era que ficássemos todos numa mesma página, para que hoje nós pudéssemos, então, avançar falando sobre, desenvolvendo um pequeno estudo ali, né? Uma pequena análise de cenários. O meu combinado com vocês no fim da aula de ontem é que hoje a gente ia fazer um aquecimento para esses cenários, né? Começando onde a gente parou ontem, né? Então, onde a gente falava sobre a parte de pontos de equilíbrio, porque esse é um raciocínio interessante, assim, do ponto de vista das necessidades, ou do mínimo possível, né? Que é onde a gente vai chegar agora para falar sobre definição de preço de vendas. Então, só retomando onde a gente parou ali, que a margem de contribuição unitária, né, é um conceito fundamental para a gente trabalhar com ponto de equilíbrio. A margem de contribuição unitária é aquilo que sobra do meu preço de venda depois de pagar os custos e despesas variáveis. Então, a gente falou daquele exemplo da pipoca, né, que eu mostrei na caixa d'água para vocês. Então, eu vendia um saco de pipoca por R$3, eu gastava 2 nos meus insumos ali para viabilizar aquele saco de pipoca, me sobrava R$1. Esse R$1 que sobra é a minha margem de contribuição unitária. E é com esta margem de contribuição unitária, com este R$1 do meu exemplo, que eu vou pagando os meus custos fixos e depois de pago todos os custos e despesas fixos, eu vou, então, montando ou mobiliando o meu lucro. Tá? Daí lembro que era aquele exemplinho da caixa d'água. Tá aqui o desenho dele, ó. Então, essa caixa d'água aqui vai pingando de gota em gota, a gota é a margem de contribuição unitária, ela vai pingando até encher esse nível aqui dos custos e despesas fixos. Quando chega aqui, tem esse ladrão, esse cano, né, que começa a transbordar e essas gotas vão pingando, então, aquilo que forma o lucro da minha empresa. Visualizamos isso no gráfico, né, então, que a soma do custo fixo variável, ou seja, o custo total, pode ser representado por esse pontinho vermelho. Então, tem o nível do custo fixo, por exemplo, o aluguel pago, e o nível do custo variável, que é da quantidade de produtos. Então, para vender esses 12 produtos aqui, eu tive um custo de 100 menos 30, que é onde está mais ou menos aqui o gráfico. Então, R$30 de custo variável para viabilizar 12 produtos. Meu custo total está em 130. E aí eu botei essa linha azul aqui, que é a linha da receita, que diz também que quando eu vendo 12 produtos, a minha receita gerada também é 130. Ou seja, no momento em que a curva, a linha da receita, cruza a curva do custo total, nesse momento aí, bem onde se cruzam, é onde elas são iguais. Logo, são iguais, o custo e a receita são iguais. Se a gente colocar isso dentro de uma demonstração de resultado bem simplificada, receita 130 menos custo 130 é igual a margem de contribuição zero. Perdão. Receita 130 menos custos variáveis, vai dar a margem de contribuição, menos os custos fixos, né, que também estão aqui já considerados. Pagando tudo, fixos e variáveis, o resultado é zero, o lucro é zero. A partir dali, a partir dessas 12 unidades aqui do meu exemplo, daqui para diante, tudo que eu vender vai começar a ser formado por lucro. Então, a margem de contribuição que sobrar da venda dessas minhas unidades começa a formar o lucro. Nesse gráfico aqui, ó, tá a partir da bolinha vermelha para cima aqui, a diferença entre essas duas linhas é a região de lucro, tá? Então, essa aqui é a região gráfica do lucro nesse nosso gráfico. Logo, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, tem tudo a ver com lucro. Uma outra frase que explica o que é ponto de equilíbrio contábil é o ponto de onde, a partir daquele volume de vendas, eu começo a gerar lucro para a minha organização. Então, é o ponto de, a partir dali, geração de lucro. Tem versões do ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio contábil é a fórmula base, e aí nós temos duas variações do ponto de equilíbrio contábil, que é o ponto de equilíbrio econômico, que considera que, além dos custos e despesas fixos, tem que ser somada também uma atratividade do negócio, né? Então, uma remuneração para o dono do capital desse negócio ou para o proprietário do negócio. E isso é um valor que tem que ser pago também, tem que ser gerado. Então, o ponto de equilíbrio econômico é sempre um pouco maior do que o ponto de equilíbrio contábil, né? Uma quantidade maior. Uma ressalva, né? Ponto de equilíbrio é uma quantidade de produtos, uma quantidade de unidades daquele produto que vai ser vendido, que vai estar representado em quantidade de produtos.
E o ponto de equilíbrio financeiro, então, ele pode ser mais ou menos aqui, mas ele fala do impacto em caixa. Então, ele desconta efeitos de longo prazo, né, e considera especialmente os efeitos de curto prazo. Ele traz os de longo prazo para curto prazo para saber de fato quanto a empresa deve hoje. Então, é uma ótica, assim, como se eu fosse fechar hoje a minha empresa, quanto eu teria que vender para viabilizar fechar ela e queimar minhas dívidas e zerar o meu negócio. Mais ou menos essa a linha do ponto de equilíbrio financeiro. Pontos de equilíbrio, então, são esses pontos do gráfico que eu mostrei para vocês. Margem de segurança é a quantidade que eu estou acima, né, do meu ponto de equilíbrio, e grau de alavancagem é, de certa forma, a velocidade com a qual eu gero lucro. E a contrapartida da alavancagem é o risco operacional. Então, na mesma proporção que eu gero lucro, caso eu não venda, eu gero prejuízo. Gero, entre aspas, prejuízo. Logo, ele é o risco, é uma das formas de avaliar um risco operacional do negócio também, é ver essa oposição do grau de alavancagem. Tá, aqui tem várias explicações e fórmulas, mas eu disse que a gente iria para um exemplo, né, algo um pouco mais prático. Então, eu já vou voltar nesses slides aqui, mas ainda como estamos em aquecimento, né, só para lembrar aqueles conceitos do comecinho da aula que nós vimos na aula passada, aqui tem um exercício de um concurso, né, de 2015, que pergunta o seguinte: considerando os conceitos de custo fixo e variável, bem como seu comportamento no processo de produção, assinalar a alternativa correta. Então, vamos ver o que é correto ou não aqui dessas assertivas, né? Os custos variáveis unitários diminuem quando aumenta a produção. Então, que os variáveis unitários diminuem quando aumenta a produção. Lembra que eu mostrei para vocês o comportamento nos gráficos, né? E o variável unitário é aquele que é constante. Então, aquele que, independente de quantos saquinhos de pipoca eu venda, sempre cada saco de pipoca me custa R$2. Então, unitariamente, ele é estável, ele é constante, né? Daí falei daquela frase falaciosa que eventualmente os professores de custo usam, dizendo que o custo variável unitário é fixo. Não, não é fixo, ele se comporta como se comporta o custo fixo total. Então, aqui é falso porque ele não se altera, né? Ele é constante. Custo fixo unitário diminui na mesma proporção da redução da produção. O fixo unitário diminui na mesma proporção. O que essa frase está afirmando aqui? Que o comportamento desse gráfico é uma reta inclinada para baixo. E aí nós vimos também que o fixo unitário ele não é uma reta, né? Ele é uma curva que tende a zero, mas nunca chega a zero, porque o impacto da divisão de um custo fixo por 2 unidades é bem maior esse impacto do que a divisão por 1.000 unidades. Então, para 1.000 unidades, cada produto vai ficar com uma parcelinha bem pequena do produto. Então, uma curva que tende a zero, está nos gráficos que nós vimos ontem. Uma terceira questão: os custos fixos totais decrescem no curto prazo na mesma proporção em que o volume produzido diminui. Custos fixos totais, então meu aluguel todo do mês, decresce no curto prazo na mesma proporção em que o volume produzido diminui. Custo fixo, por conceito, não tem vinculação com o volume, né? Então, justamente este é o conceito, dizendo que custo fixo é aquele que não varia de acordo com o nível de operação. Logo, associar os dois, dizendo que uma coisa acontece em função da outra, já é falso o suficiente para essa nossa frase aqui. As coisas não acontecem uma em função da outra. E aí, ainda coloco aqui uma cortina de fumaça do curto prazo para tentar, mas não tem nada a ver essa assertiva também. A quarta assertiva: os custos fixos unitários variam em proporção inversa às variações do volume produzido. Fixo unitário varia em proporção inversa à variação do volume. Aí, nesse caso, vamos ver, o fixo unitário, eu vou pegar o meu aluguel e dividir pela quantidade de unidades. Por quanto mais unidades eu dividir, ele maior vai sendo o decréscimo da proporção por unidade, né? Então, é de novo, aquele gráfico da curva. Nesse caso aqui, falar em proporção inversa não necessariamente denota constância, dizendo que é sempre na mesma medida. Aqui é que a gente fica com uma possibilidade de acerto, mas eu escreveria diferente essa frase, mas como é para um concurso, é claro, né, que ela é para realmente deixar um pouco em dúvida. E a última assertiva: os custos variáveis unitários crescem na mesma proporção que o volume produzido aumenta. Custo variável unitário cresce na proporção que o volume aumenta. Se ele não colocasse ali que é custo variável unitário, estaria correto, né? Porque os custos variáveis totais crescem em proporção, mas unitário está ali a própria primeira frase, né, que a gente também discutiu isso. O variável unitário ele é constante, então nem cresce nem diminui. Logo é falsa, e a gente nos resta, né, a alternativa D ali como a mais plausível, né? E essa aqui é o gabarito, mas, claro, ela ainda tem uma margem de uma pequena
interpretação nessa proporção inversa aí, que não é exatamente ver aquele gráfico como nós vimos. Pois não? Eu vi que alguém entrou com áudio aqui. Quer alguma dúvida? Hoje eu desabilitei aquela função de entrar com áudio aberto, né? Para não ter mais aquele... Não, o fulano entrou com áudio aberto. Não, então tá. Mas não era dúvida, então. Bom, esse aquecimento conceitual, falamos de fixo variável. Os diretos e indiretos, a gente já comentou lá que os diretos são aqueles que são visíveis diretamente no produto ou serviço, os indiretos aqueles que precisam de uma medida de rateio. Mas essa classificação eu nem vou aquecer muito com vocês, porque ela não vai ser a determinante para a nossa atividade de hoje. Mas eu falei que ia fazer um exercício de aquecimento também de ponto de equilíbrio. E aí aqui é pura aritmética da coisa, né? Então, postos esses cenários aqui, 1, 2, 3 e 4, calcular a margem de contribuição é só fazer a diferença entre o preço de venda e aquilo que é variável, custos e despesas. Logo, R$5 menos 2 aqui me gera uma margem de contribuição de R$3. Qual é o meu ponto de equilíbrio contábil se eu tenho uma margem de contribuição de 3 e um custo fixo de 150? Então, eu vou fazer 150 dividido por 3, vai dar 50, né? O meu ponto de equilíbrio. Agora, a outra parte do exercício que eu vou trabalhar com vocês já, no próximo passo nosso. Qual é o preço mínimo que eu posso operar caso eu saiba que eu vou vender 150 unidades? Guardem esse exemplo aqui. Então, por enquanto, foi só um aquecimento, tá? Para a gente olhar rever o ponto de equilíbrio. Mas eu vou pegar esse mesmo problema e vou colocar numa outra situação. Essa aqui que é mais clássica, de um dos nossos livros mais tradicionais de contabilidade. A mesma pergunta lá do preço mínimo, tá? Ela começa dizendo o seguinte: a empresa tal produz e vende luminárias, sabendo que os custos variáveis unitários de cada luminária são de 150 e o custo de despesa fixa são de 18 mil, calcule a quantidade a ser vendida para que a empresa consiga cobrir os custos e despesas fixos. Considere um preço de venda praticado de R$200 por unidade. Então, vamos lá. Qual é a informação que ele nos deu com outras palavras, né? Que ele quer o ponto de equilíbrio contábil. Então, preço de venda 200, custo de despesas variáveis 150, me sobra uma margem de contribuição de 50. Aí, vamos lá, 18 mil dividido por 50. Vou abrir aqui uma calculadora. 18 mil dividido por 50. 360 unidades. Então, a gente vê ali que nosso gabarito, 360 unidades, letra E. Mas esse exercício segue. Num segundo cenário desse mesmo aqui, ele diz, bom, se a empresa quisesse se tornar mais competitiva em seu preço de venda, tendo a certeza de que venderia 500 unidades no exercício seguinte, qual poderia ser o seu limite inferior do preço de venda para continuar cobrindo o total dos seus custos e despesas fixos? Para responder essa pergunta aqui, a gente tem que conseguir identificar pensar na fórmula do ponto de equilíbrio contábil. Pensando na fórmula, ver quais são as variáveis que constam dele. Deixa eu ver se eu escrevi assim aqui na fórmula que eu coloquei no slide. Está aqui, ó. Ela está decomposta aqui. Mas então, ponto de equilíbrio contábil, custo de despesa fixo dividido pela margem de contribuição unitária. E margem de contribuição unitária, por sua vez, é preço de venda unitário menos custo variável, menos despesa variável. O exercício ele está nos dizendo, vai ser certo que você vai vender X quantidade. O que ele está nos dando? Ele está nos dando o ponto de equilíbrio contábil. Isso é a parte dada da fórmula. Ele também dá custo de despesa fixo e dá custo de despesa variável. Logo, o que ele não dá e pergunta é o preço de venda unitário. Então, a gente tem que entender que essa parte aqui é a mesma parte aqui debaixo da fórmula e fazer alguma inversão aqui, só sabendo que a gente tem um ponto de equilíbrio contábil como um valor já dado pelo exercício. Vamos voltar lá no enunciado. Então, vamos tentar ir fazendo de cabeça aqui, né? Qualquer coisa, depois a gente desenha. Estou fugindo do desenho porque eu vou ter que fazer ele na mão, no mouse aqui, vai ficar uma vergonha. Nós sabemos que vamos vender 500 unidades, então 500 é o meu ponto de equilíbrio. O meu custo de despesa fixo é aquele mesmo do cenário anterior aqui que ele me apresentou. Então, 150 é o meu custo de despesa variável. E 18 mil, o meu custo de despesa fixo. Então, deixa eu passar minha vergonha aqui do dia. Não tinha passado ainda. Vamos lá, vou anotar aqui
Vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho diferente. Então, eu tenho 500 unidades de ponto de equilíbrio, custo e despesa fixo, que é o que vai em cima da fórmula, 18 mil, e o que vai embaixo da fórmula aqui é o meu preço, que eu não sei, o preço mínimo, menos o custo de despesa variável, que ele dizia lá para mim que é 150. Né? Então, tá, faltou o risquinho aqui da fração, mas vocês entenderam. Bom, para eu resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Vou... Revisão de aritmética agora aqui, para todos nós. Vou passar o que está embaixo dessa fração, então aqui o preço menos 150, para o outro lado aqui, multiplicando. Então, 500 vezes, né, o preço menos 150. Isso aqui vai ser igual a 18 mil. Logo, 500 preço menos 500 vezes 150. A hora, né, da sexta, a gente já está ruim de conta. Já. Quem me ajuda aí, gente? 500 vezes 150. Vou ter que fazer de cabeça, porque aqui eu digitando junto no Zoom e calculador, ele não me ajudou aqui. Eu acho que é 75 mil. 75 mil. Isso, 75 mil. Bom, isso aqui é igual aos 18 mil. Logo, 500, vou passar os 75 mil para o outro lado lá somando, vai dar 80, 93 mil, 93 dividido por 500. 93 mil dividido por 500, quem pode fazer essa gentileza? R$186, vou ajudar aqui. 186. Então, vimos ali que o preço que nós calculamos agora é esse aqui de 186. Tá? Então, uma inversão da fórmula, e aí está aqui a nossa alternativa D, né, como alternativa correta. O que esse 186 está representando? Que o preço que eu normalmente vendo o produto, que o cenário anterior falou ali, é 200. E a pergunta foi, agora tu sabe que tu vai vender 500 unidades, e tu só não quer ficar no teu prejuízo. Tu quer, então, tu tá no ponto de equilíbrio, tu não quer ficar no prejuízo, porque isso significa ponto de equilíbrio, nem lucro, nem prejuízo. Qual é o menor preço que tu faz? Essa conta aqui nos diz que R$186 é o mínimo. Ou seja, ele está descontando aqui a margem de segurança que ele tinha. Então, se a quantidade que era 360 e ele vai vender 500, ele está 140 unidades acima do ponto de equilíbrio. Tem 140 unidades de margem de segurança. E ele está pegando o lucro que ele teria, diluindo o lucro que ele teria nessas 140 unidades e diluindo entre todas aqui que ele certamente vai vender, diluindo diante da margem de contribuição. E aí, então, está dando esse valor aqui representativo de 186. É uma conta um pouquinho mais complicada, assim, de ser feita, né? Mas não nada de absurdo aqui. E aquele cenário que eu vou deixar aqui no slide para vocês, que estava naquela tabelinha anterior, aqui. Ele, então, é só para a gente exercitar isso, né? Então, qual é o preço mínimo? Fazer essas inversões. Como é só um exemplo, um exercício braçal, não é o caso da gente ficar fazendo agora, tá? Então, o importante era desenvolver o raciocínio. E aqui fica, vou mandar logo mais, já publico para vocês esses slides na pasta lá do Google Drive. Então, vai ter esse gabarito aqui para vocês, mas aí vocês conferem caso desejem. Gente, esse era o aquecimento, tá? Aquecimento para a aula, retomando nossos conceitos que nós trabalhamos ontem. Para a gente chegar na atividade de hoje, eu vou, mais uma vez, tocar em dois conceitos aqui que eu falei com vocês. Um deles eu falei com vocês ontem, né, que é a forma de entrega, que é o modelo lógico. E esse outro não é a forma de entrega, tá? O demonstração de resultado econômico. Ela também é só uma espécie de um raciocínio aqui que eu queria compartilhar com vocês. Essa demonstração, ela é uma demonstração financeira não obrigatória do setor público, tá? Uma demonstração contábil, né, do setor público. O que ela tem como premissa aqui? Ela é uma simples comparação do custo com a atratividade, com o preço de referência de determinado bem ou serviço.
que ela faz aqui? O que a gente fazia, né, nessa demonstração? Pegava o custo de um determinado produto, vou dar o exemplo que o meu setor público vai lá vender ou vai prestar um serviço de transporte que custa, para o setor público, custa R$50 mil, e ele vai lá e busca um preço de referência, né, por quanto ele conseguiria terceirizar aquele serviço lá de R$50 mil, e enxerga que a terceirização custaria R$70 mil. Então, o que na demonstração de resultado econômico se faz? Eu coloco que a receita econômica, né, então o valor de referência externo é 70 mil, menos o meu custo identificado, né? E aí aqui eu não separei custos diretos e indiretos, mas a soma dos custos todos vai ser reduzida, então 70 menos 50 mil vai dar um resultado econômico de 20. Esse resultado econômico, quando ele é positivo, ele está sinalizando que é melhor eu fazer internamente, do ponto de vista financeiro, do que terceirizar esse serviço, né? Então, ele está dando um valor de ágil ao internalizar ele. Então, ao internalizar, eu ficaria, né, conceitualmente com aquele ágil, porque, de fato, eu não gera essa diferença de valor para mim, eu só deixo de gastar ela. Mas o exercício ele é mais útil quando a gente encontra o contrário, né? Então, quando eu vejo qual é o custo de desenvolver uma atividade internamente, então meu transporte é 50 mil, como eu falei, e quando eu vou lá tentar licitar esse produto, ver o quanto alguém cobraria, eu vejo que o preço da concorrência, entre aspas, ali é 30 mil ou 40 mil. É mais barato terceirizado do que fazer internamente. Então, quando eu tenho um resultado econômico negativo, isso sinaliza para mim que é melhor que eu terceirize essa minha atividade. Isso é um simples raciocínio, tá, gente? Que não precisava mostrar para vocês diante de uma demonstração financeira. Mas eu mostro porque legitima, né? O fato de que, olha, esse tipo de raciocínio aqui, assim, ele é feito também no setor público para fazer algum tipo de arrazoado, né? Isso quando a gente quer justificar por um plano de internalização ou terceirização de determinada atividade. No exercício que eu vou passar para vocês, para a gente desenvolver agora à noite, vocês em algum momento vão ter esse desafio ali, de ver se é melhor contratar alguém que faça a atividade que eu estou propondo, né, ou terceirizar uma porção da atividade que vocês vão ter que orçar, ou se é melhor contratar pessoas e vocês gerirem aquelas pessoas e recursos para a realização da atividade. Só por isso mostrei esse slide aqui do resultado econômico. E o outro, que eu já mostrei ontem, daí, que é o modelo lógico, né? Então, essa tabelinha aqui, onde a gente determina ou destrincha recursos, atividades, produtos, resultados e impactos desejados para determinado projeto, determinada ação que se vai desenvolver. Aqui eu mostrei o exemplo ontem, né, desse programa aqui, Luz para Todos, mas eu vou deixar esse slide já vou agora botar os slides ali na pasta para vocês, para que vocês vejam principalmente o nome das 5 colunas, tá? Por quê? Eu quero que vocês entreguem no nosso exercício de hoje, o exercício que vocês vão trabalhar agora nos grupos, quero que vocês entreguem nesse formato, que vocês digam, para cumprir o que o exercício está pedindo, então, para prestar o serviço, eu vou precisar de tais recursos. Esses recursos vão fazer tais atividades. Essas atividades vão gerar tais produtos. O resultado pretendido com esses produtos é tal. E o impacto para o cliente lá que está me contratando, desejado, é tal. Então, é criar um arrazoado, uma razão, uma justificativa para o que vai ser solicitado para vocês. Vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou mostrar a tela do exercício para vocês. Tá aqui. Então, agora vocês estão vendo. Esse PDF aqui, eu já coloquei lá na pasta do Google Drive, tá? Então, aqueles que já estavam olhando a pasta, talvez já viram. O que ele solicita? Uma comparação de cenários. Então, a contratante é uma fintech do ramo de concessão de crédito e de cartões de crédito. Então, uma fintech. E o objetivo da proposta. Agora aqui vai vir uma série de informações que algumas vão direto para o modelo lógico de vocês, outras vocês vão usar para compor o custo de vocês. Se preocupem muito pouco com se eu montei certo ou errado o meu modelo lógico, tá? Eu quero que vocês lidem com essas informações e só organizem dentro daqueles pilares lá do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou passando nos grupos depois, né? Agora que a gente vai fazer essa divisão. E aí, qualquer dúvida, eu ajudo ali vocês, mas a forma da entrega, para mim, é muito menos importante. O importante é vocês raciocinarem com a informação de custo, tá? Então, o objeto da proposta.
uma análise de ambiente interno e externo da empresa, né, dessa fintech, com entrega de relatórios semanais, oriundos de análises mecânicas ou automatizadas, vocês vão tomar essa decisão, olhando para o ambiente interno e externo da organização. E também por entrevistas com o ambiente interno. Então, tem que entrevistar os funcionários da empresa, né? O ambiente externo é para essas análises mecânicas, mas precisa de uma análise por entrevista do ambiente interno. Bem como, então, a elaboração de um relatório final consolidado. Então, relatórios semanais e um relatório final. A análise do ambiente deve prever minimamente o monitoramento do ambiente interno e externo por meio de 20 termos de busca a serem verificados na internet, em fontes diversas, e em mídias sociais, Twitter e Instagram, para análise da empresa, do mercado e dos concorrentes. Essa estratégia aqui de monitoramento, eu não sei se vocês já fizeram disciplina já com o Fábio, né, com o Fábio Rios. Se eu não me engano, era ele que trabalhava dentro da proposta do curso, mas com a instrumentalização dessa forma de monitoramento, né? Mostrando lá os exemplos da forma como ele trabalha na Plugar, mas eventualmente vocês já tiveram isso em outras disciplinas também. Tiveram? Tem uma noção de como isso aqui possa ser feito? Sim ou não? Sim. Sim? Ótimo. Curto e grosso, sim. Ok. Então, esse monitoramento, vocês têm formas, variações que vocês podem escolher, né, para elaboração disso. Então, claro que são 20 termos de busca, isso denota algum tipo de esforço, mas qual a fonte de internet específica que vocês vão? Se vocês vão fazer isso por um software de scrapping ou outro software, ou vão terceirizar isso para uma outra empresa especializada e ver qual é o valor dela, essa decisão do monitoramento é uma decisão de vocês dentro da proposta que vão montar. Dentro dessa análise de ambiente também tem que ter, então, uma enquete quinzenal com clientes e potenciais clientes. Pelo menos 500 respondentes por relatório. Então, tem que ser lançada uma enquete quinzenal. E entrevistas curtas, quinzenais, com a equipe interna da empresa, que são 40 funcionários. Vocês podem definir aqui que é uma amostra dos 40, não precisa ser sempre com toda a equipe interna, mas ao longo do período, abranger toda a equipe é interessante. Aqui ficou o meu ano, aqui não ajustei, tá? Mas seria 23, obviamente. Então, março, agosto de 23. O importante é que a gente veja aqui quantos meses a gente tem. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses de trabalho, tá? Então, é um projeto para duração de 6 meses. Então, quando eu digo aqui alguma coisa é quinzenal, outra coisa é mensal, semanal. É a quantidade de semanas desses 6 meses, obviamente. Requisitos da proposta. A proposta deve contemplar que vão ser realizadas reuniões de preparação da proposta, então isso para que vocês considerem horas de trabalho da equipe, né, do grupo de trabalho de vocês, para a proposição, que tem que ter uma reunião de alinhamento inicial em São Paulo, então de um dia inteiro com 3 coordenadores da proposta e com a empresa lá, mas aqui para que vocês possam considerar custo de deslocamento, né, é um dia inteiro. Vai ter uma reunião de definição de proposta e envio. Essa reunião pode ser especificar, então, a equipe de coordenação, coletadores, analistas e demais profissionais. Essa reunião aqui podem considerar online, né? Ela não é presencial. Quando é presencial, eu sinalizo aqui. Reuniões de alinhamento mensais com o cliente, que também podem ser virtuais, mas tem que considerar horas de trabalho. Reuniões presenciais de um turno de trabalho da coordenação do projeto, pelo menos 2 vezes por semana. Os relatórios devem prever na sua metodologia de desenvolvimento o estudo do contexto pelo relatório anterior. Então, existe um relatório já, vocês podem considerar que tem um relatório que ambienta vocês sobre o cenário da organização e que vocês vão tendo relatórios, né, sucessivos, e isso aqui, então, vai configurando esse relatório anterior, o imediatamente anterior que vocês vão elaborar. Prever coleta automatizada mecânica dos dados, seleção e classificação humana dos dados, projeção de cenário para o próximo período e envio de relatório. Então, isso aqui é um pouco do método, né? Também lá, pedir inspiração para os colegas especialistas em inteligência do que deveria ser um método adequado, né, para esse tipo de serviço. Para a finalização dos trabalhos, você precisa da avaliação da percepção coletiva interna do cliente sobre as informações coletadas, uma reunião presencial também em São Paulo, com a mesma quantidade de pessoas que foi na primeira reunião, para alinhamento e entrega final, uma validação do relatório pelo cliente, que você não denota necessariamente o esforço, mas só tempo, e o envio do relatório final consolidado, isso aqui, obviamente, pode ser virtual, né, para que vocês tenham como referência, para que vocês finalizem o serviço. Como preço de referência, tá? Esse preço aqui, ele está propositalmente
esgoelando vocês. Tá? O preço de referência aqui ficou por R$25 mil mensais. Então, são 6 meses, né? 6 vezes 25 aqui, 150 mil é o valor de referência para esse produto. Então, é um preço-alvo de vocês para que vocês se mantenham competitivos. Algumas informações de custo estrutural que eu quero que vocês levem em conta, né? Que estimem que, além dos salários que vocês vierem a prever ali, seja pro labore, seja salário de pessoas que vocês vão contratar, mas sempre que vocês pagarem uma mão de obra, que estimem 50% a mais do valor do salário imaginado para cada profissional a título de encargos e tributos, tá? Então, para a gente não entrar em mérito de fazer conta de INSS, de PIS, do que seja lá, de encargos outros trabalhistas e outros tributos, vamos estimar aqui que é 50% a mais em cima do valor de salários e é valor suficiente para a gente trabalhar com tributos e encargos. Que vocês vão ter um gasto de serviços contábeis de R$500 mensais, considerando que tem um envio de apenas uma nota fiscal mensal para esse serviço, então o contador cobra só R$500, né? Sou um pouco corporativista aqui nos contadores. A enquete terceirizada, para enquetes terceirizadas se estima um valor de R$5 por respondente, então aqui também um valor baixo, né? Mas para que vocês não tenham que sair buscando essa informação, a menos que vocês tenham ela muito próxima de vocês e me digam, não, R$5 é muito utópico, eu vou trabalhar com esse valor aqui que eu conheço que é mais realista, fiquem à vontade, mas se não quiserem coletar essa informação, podem considerar os R$5. E que uma outra informação para vocês não precisarem coletar é que a mensalidade de um software de mineração de dados e coleta automatizada de dados da internet, exceto das mídias sociais, essa mineração em internet, ela tem um valor de R$1.200 mensais, tá? Então, é a mensalidade do software, necessitando de um funcionário dedicado para a operação. Então, vocês podem contratar esses R$1.200 do software, mas vão ter que ter uma pessoa dedicada ali exclusivamente para a operação dele. Então, vão ter que pagar uma mão de obra. Outra opção é internalizar a equipe para o desenvolvimento dessa solução. E aí, então, alguém que vai lá desenvolver um software para fazer esse scrapping, né? Para fazer essa busca na internet, vocês podem optar por isso também, mas daí tem que botar lá a mão de obra desse profissional, né? O desenvolvimento em software livre aqui eu coloquei, mais para que vocês não contabilizem o investimento em software necessariamente, tá? Então, vocês vão contratar um programador que faria isso aí. Gente, são bastante informações. Essas observações aqui estão muito mais no intuito de minimizar a quantidade de cálculos de vocês. As informações principais do exercício são essas que estão aqui em cima. Vários cenários vão ser possíveis, tá? São possibilidades que vocês podem gerar. Então, agora, como eu falei, esse PDF já está lá na pasta de vocês. Eu quero montar os nossos pequenos grupos aqui, para que vocês trabalhem. Vocês me disseram que estão acostumados ali em grupos, às vezes é de 4, 5 pessoas, né? Então, hoje nós estamos aqui com 19, descontando eu e a Gisele aqui. Não sei se a Gisele quer participar de algum dos grupos, pode ficar à vontade. Mas se ela quiser me ajudar na supervisão aqui, pode ficar minha convidada também. Sim? Tá. Então, somos 17 aqui para compor grupos. Vamos montar 4 grupos, tá bem? 3 quartetos e um quinteto. Certo? Então, vou abrir salas individuais. Ó, um quarteto já se lançou ali. Luísa, Juliana, Michel e Pedro. Se você já tem outros quartetos montados, por favor, coloquem aqui para mim no bate-papo, que já agiliza. Eu vou abrir aquelas salas breakout rooms aqui, né? E aí eu coloco vocês em cada sala e eu consigo ir entrando em cada uma delas. Nesse momento, então, que a gente monta as salas, não tem gravação da sessão, tá? É muito mais o trabalho de vocês. A sessão eu vou pausar aqui a gravação. E aí, o tempo, importante dizer o tempo necessário para o trabalho. Agora é 19h10. Eu vou pedir que a gente faça isso aí em 1 hora. Então, até as 8h10 vai ser o tempo para esse desenvolvimento de vocês. Montem isso no Excel. Eu vou botar agora já os slides ali na pasta para que vocês vejam também lá como é que é o modelo lógico, então aquelas 5 colunas ali, mas vão pensando bem em linhas gerais, quais as atividades vão ser feitas, os recursos que vocês vão contratar em cima dessas informações. Tá bom? Então, 1 hora para isso, daí a gente volta, faz a apresentação e aí finalizamos. Vou alocar vocês nas salas e parar a gravação agora. This meeting is being recorded. Bom, já que a gravação está sendo... Voltou? Vamos lá, então, gente. Depois do trabalho de vocês nos grupos, eu pude passar pelo menos uma vez em cada grupo para
ver como vocês estavam avançando. Acabei falando muito mais sobre a estrutura do modelo lógico, né, para vocês, mas provoquei vocês a pensarem ali na equação entre recursos, atividades e produtos gerados. E se a gente conseguir organizar essas informações bem, já temos um grande trunfo aqui com essa atividade. E aí depois resultados e impactos também, né? Se a gente conseguiu gerar, já nos ajuda a razoar. Então, vamos tentar mirar ali em 5 minutinhos no máximo de apresentação para cada um dos grupos, só tentando falar para os colegas que tipo de proposta vocês fizeram, qual a relação que vocês tiveram com aquele preço de referência lá, se bateram o preço ou não, o que tiveram que cortar, como vocês estimaram para lidar com aquele preço. Pode ser? Algum dos grupos quer começar? Acho que pode ser o nosso, professor. A gente toca a bala aí. Então tá, Pode boa. ser? Vamos lá, Bruno, Everson. Bruno, Carlos, posso Toca a bala. vou compartilhar aqui. Ok. Lá. Bom, eu só vou mostrar aqui uma memória de cálculo, né, para a gente chegar aqui nesse modelo. A gente começou pelo preço de referência e foi olhando cada item que tinha lá na proposta, né, do trabalho, e foi colocando, então, definindo o número, quantidade de coordenador, salários e encargos, a contabilidade, as entrevistas, né, foi calculando todos os valores aqui, né, mês, e depois depois mais também um colaborador ali para o pesquisador, mais o colaborador para o software, as viagens, os custos com viagens, e com base nisso a gente viu se tinha lógica, né, esses números, e fizemos um pequeno DRE, para ver se tinha lógica, se a gente ia chegar num resultado coerente. E aí depois a gente pegou esses valores todos, né, esses recursos todos que a gente precisava para fazer, né, o trabalho, e começou a destrinchar em cima das atividades, né, dos produtos, dos resultados e dos impactos. Não sei se os colegas aí querem comentar agora sobre como é que a gente tratou isso. Claro. Para a equipe em si, a gente pensou em 3 pessoas. Uma pessoa que operaria o software de mineração, uma pessoa que faria o processo de coordenação das entrevistas e enquetes, e outra pessoa que coordena o projeto em si, então que pode ajudar nas 2 vertentes quando necessário. 3 pessoas a gente conseguiu encaixar bem, deu um valor relativamente justo para o mercado de salário para as duas, e também nos permitiu ter um pouco de lucro todo mês. A gente sempre tentou manter pelo menos uma margem de 30% de 10% de lucro todo mês, porque a gente entende que tem custos variáveis envolvidos, inclusive de viagem, coisas assim. Então a gente entende que seria bom ter um nível positivo Uma caso tenha gordurinha. algum custo. Exatamente. Uma gordurinha. No cálculo de enquetes, nós já incluímos um valor a mais em alguns meses, justamente para contemplar cenários em que seja necessário fazer mais pesquisas. No caso, a gente escolheu meses que são mais próximos do final, porque geralmente, quando a gente começa a receber contato de clientes falando que a gente quer ter mais assertividade, quer ter mais certeza que está tudo certo, então nós entendemos que seria mais interessante fazer pesquisas mais aprofundadas nessa faixa de tempo, que nos garante ter um pouquinho mais também de assertividade nas previsões dos relatórios. Uma pergunta aqui, vocês botaram três pessoas ali, né? 3 funcionários. Isso. Isso. Em algum momento ali da atividade falava em 3 coordenadores, e não tem nenhum problema que cada coordenador ocupe uma dessas outras funções, assim, também. Mas só para a gente ter uma referência, assim, quanto vocês estimaram de valor de salário para essas pessoas, até para eu entender se essa coluna C aqui está com valor mensal ou do projeto. É do total do projeto, mas a gente entendeu que aqueles coordenadores também poderiam ser do cliente, né? A gente não entendeu que era só da nossa proposta. Era uma reunião com 3 coordenadores, que podia ser o nosso mais o do cliente, enfim. A gente não entendeu que era só da nossa parte. Tá na margem da interpretação que o exercício dá ali, e do erro de escrita também. Vamos lá.
Mas acho que, em geral, é isso. Naturalmente, tem alguns custos que são variáveis, né? A viagem, por exemplo, nós estimamos as 2 viagens programadas, mas naturalmente pode acontecer de ter uma viagem inesperada, né? E tudo mais. O custo que a gente colocou de viagem é um pouquinho acima do mercado, inclusive, mas isso nos permite ter um pouquinho mais de margem caso tenha uma viagem de emergência. Já está contabilizado em algum sentido. Aqueles R$2.400 ali foi a estimativa de vocês para uma viagem. 2 viagens. A viagens. inicial, que é no começo do projeto, e a final, no final do projeto. Para uma pessoa, então, que se deslocaria para lá, para fazer essa visita. Exatamente. E a gente agrupou, né, a atividade das reuniões, porque a gente entendeu que o produto seria, então, essas decisões, né, esses relatórios ali, e que isso resultaria nas tomadas de decisão, né? Então, a gente acabou agrupando, assim, não sei se tinha lógica, mas... Não, o que importa é que... é novo, né? Claro. O que importa é que aquilo que estava lá no texto do exercício, vocês consigam dizer que está em algum lugar aqui dentro, né? Então, tinha os relatórios semanais, tinha relatórios mensais, tinha relatórios das entrevistas, isso tudo está ali em relatórios de dados com base em pesquisa online? O relatório de dados online é tudo referente ao que é usado de pesquisa online, né, com o software e assim por diante. As enquetes quinzenais e as entrevistas internas são no produto embaixo, que é relatório de pesquisas quinzenais internas e externas. Joia. E ali as coletas ali para potenciais clientes, né? Eles vão ter produtos que vão ser utilizados depois nos relatórios, né? Então, os nomes para enquetes, os insumos para as enquetes externas. Por isso que a gente colocou as flechinhas ali, que elas estão ligadas a esses... elas vão ser base também para esses relatórios. Sim, ficou ótimo as flechinhas ali para a gente entender as vinculações. Eventualmente o coordenador ali, né, ele vai ter mais flechinhas, ele também flechinhas lá para uma carga de supervisão, né, dos outros produtos lá também, então ele pode olhar direto para o produto e não para a atividade, né? Então uma flechinha do coordenador direto lá no relatório de dados, uma flechinha do coordenador para faturamento. Não, a com gente certeza. não foi adiante nisso. A gente foi meio parcimônico com as flechinhas, porque para não ficar uma coisa muito... Só isso aí que falta, né? Só a bebida? Quem que alguém perguntou aí? A moça tem que ser gelada amanhã. Rafael, teu microfone está aberto. Daí a gente vai levar durante o dia. Se tem que comprar da guria. Ô, Gisele, tu quer completar? Quer falar algo, Gisele? Posso ver? Sim, pessoal, parabéns pelo trabalho, gostei bastante do que vocês apresentaram. Eu só fiquei com uma dúvida. Vocês colocaram os encargos dos trabalhadores? Sim, então inclui. Aqui, cada um deles está o valor total, né? E aqui, para cada um deles, a gente calculou o salário e mais os encargos, né? Que são os 50% ali. E aí, então, o custo total com o coordenador, mês. Aí tem o custo total do colaborador de software, aqui, uns 4.500, e depois com outro também, que era o salário também era 3, aí mais os encargos, 4.500. Isso tudo foi para dentro aqui do DRE, né? Cada mês, a soma dos 3. E aí, só deixa eu confirmar se está certo aqui, né? Não. Não, está certo, porque a gente separou, ó. Então, isso. É o colaborador do software, mais o coordenador e mais o pesquisador. O total deles dá os 90 mil que está lá no DRE. Tá bom, joia, era essa a minha dúvida. Obrigada. Certo. Claro, para cada um de vocês eu vou agora perguntando algumas outras coisas, mas que é bom a gente ter um argumento também, né? Mas a questão dos custos fixos, o que vocês pensaram associados a eles? Já estava pago pela empresa de vocês? A gente separou aqui os custos fixos, aqui os salários, né? O software e a contabilidade, né? E de infraestrutura, sim. Vocês trabalham em uma empresa totalmente virtual aí, vocês existem nos computadores, nos celulares. Não deu tempo da gente botar a depreciação aqui. Pois depreciação. É uma empresa muito eficiente que nós estamos de home office. Só por transmissão de pensamento já, o pessoal já funciona. Não precisa de sede.
É tudo home office, a gente usa só software livre, tudo sem mensalidade, tudo bem eficiente para deixar a margem lá pequenininha. E aí a resposta do contador é assim, não, e os nossos computadores já estão totalmente depreciados. Então, eles já são aqueles computadores que têm 10 anos de vida útil, então eles já não têm custo nem de depreciação. É aqueles que a gente comprou no leilão da Polícia Federal, então já está Isso aí, lá embaixo. Tá, gente, muito obrigado. A gente não Obrigado. conseguiu realmente ver todos os itens aqui, mas claro, não, mas mas por isso que a gente tem a interessante. apresentação aqui, porque agora outros grupos às vezes pensam em outras coisas, né? Tá. Ficam mais preocupados. Vocês estão tranquilões aí com o preço de referência, né? Mas vamos lá. Quem pode ir Obrigado, agora, professor. gente? Podemos ser nós, professor. Bora lá, então, Léo. Vou compartilhar aqui a tela. Estão enxergando? Sim. Bom, a gente foi um pouco mais sucinto aí com os colegas anteriores, mas então a gente fez ali a mensuração como recursos, né? O software, o nosso programador, na verdade, ele é um dos coordenadores. Além desse a contabilidade mensal, né? A gente mensurou ali as reuniões de 3 coordenadores em São Paulo, 2 vezes, né? Porque tem a reunião inicial e a final. E daí, além do coordenador que é o programador, a gente temos aí, na verdade, mais um coordenador de produto, e como a gente optou por não fazer a utilização de enquete terceirizada, a gente teria 3 funcionários que vão fazer a enquete com eles e também fazer as entrevistas com os funcionários lá da empresa. A gente mensurou também uma plataforma de reuniões digitais, porque a gente vai ter que fazer a reunião mensal com o cliente, né? Então, Teams, Zoom, um coworking para reuniões presenciais, que a gente também tem a reunião presencial 2 vezes por semana com a liderança e a coordenação aí da proposta. Internet e telefone corporativo. A gente trabalhou dentro aí dos valores de R$25 mil, que era nosso valor de referência. Como atividade, ali, a gente trouxe as reuniões que temos, reunião de preparação, de alinhamento inicial em São Paulo, definição da proposta, reunião mensal com o cliente, e além da geração de coleta e análise de dados. Nosso produto, basicamente, ele é o relatório final, né, que a gente vai fazer a entrega para a empresa. O resultado, a gente vai ter como resultado as informações sobre percepção de clientes ou consumidores sobre o serviço ou produto prestado pela empresa, informações também da concorrência, né? E como impacto, a gente tem aí uma possibilidade de reposicionamento da marca, conforme os resultados que a gente apresentar, ou até mesmo lançamento de um novo produto ou adequação de um produto novo deles aí. Não sei se mais algum colega tem alguma coisa para contribuir. Acho que é isso aí. Mas de nossa parte foi isso. Tá bem. Vocês foram sucintos na abertura dos produtos, tá? Isso é um dos pontos ali, assim. Tem outros, assim, às vezes a viagem é o produto, né? A reunião com o cliente é o produto. E vocês também pode ser visto como uma atividade, devo dizer, o produto daquela reunião é uma ata, ou é um relatório entregue. Então, assim, de repente, só equacionar melhor ali a relação entre atividades e produtos e os recursos. O outro grupo ali, que apresentou com as flechinhas, também nos deu um indício, assim, né, de que a gente veja de qual recurso cada atividade é dependente e de qual produto cada atividade e recurso é dependente. Então, consegui fazer essa relação um tanto melhor. No exercício, ali no texto, né, algumas das informações que eu dava eram informações que iam direto para recursos, às vezes para produtos, para atividades. E aí eu acho que nos produtos vocês precisariam abrir mais ali, né? Pelo menos o relatório, aquele que é mensal, aquele que é semanal, as entrevistas realizadas, o reporte, né, dessas entrevistas, fruto das atividades que vocês diferenciaram de forma adequada. Então, se vocês anotem aí para complementar, por gentileza. Mas gostei da questão do impacto ali, do resultado, que vocês foram bem concretos, né, em trazer algo que é, assim, minimamente coerente em relação ao tipo de produto ou de serviço que vocês estão prestando ali, né, de
um olhar de monitoramento do ambiente dessa empresa. Poderiam só desenvolver realmente mais, mas eu sei que o tempo da atividade também era curto. Quanto ao custo, vocês bateram o custo ali? Foi viável? Sim, a gente tentou aí apertar o que deu, né? Programador é muito caro, né? Apertamos bastante o cinto aqui, viu, Ariel? Para encaixar tudo. Aqui está nos valores do pessoal está incluído também os 50%, tá, dos encargos, tá? Então, na verdade, ali os coordenadores, eles estão ganhando, na verdade, 3 mil cada um, são 3 coordenadores, né? Mais 4.500 de encargos. Fica 4.500 com os encargos. Tá, mais 4.500 de encargo, entendi. Tá. O software, tá bem. Um dos pontos, né, gente, que claro, não foi a minha ênfase aqui agora, mas nesse exercício, nem na explicação para vocês, mas é um alerta que eu deixo, né, que quando a gente tem uma atividade que ela é feita na dependência de um método, né, então, e essa aqui tem, e por isso é que eu botei um destaquezinho ali mínimo na atividade, um dos pontos é que o relatório deve prever sua metodologia de desenvolvimento, que ele tem uma etapa de estudo de contexto do relatório anterior, coleta automatizada, seleção e classificação humana. Então, tem um modus, né, um rito para se desenvolver cada um dos relatórios. Que aquilo ali tentasse apontar para vocês as atividades, né, então, do modelo lógico. Então, para gerar um relatório, eu tenho que ver quanto tempo eu levo aqui para fazer, por exemplo, a parte de projeção de cenário para o período seguinte, ou de classificação humana dos dados, tendo em vista que eu vou coletar lá, como a gente viu, eram 20 termos, né, que ele ia coletar. Então, quanto tempo eu levo para fazer essa avaliação e esse tratamento dos termos? Olhar, então, de forma mais cautelosa para o método em si, para ver o que demanda-se, né, de horas de trabalho para gerar aqueles produtos ali, é uma outra sugestão também. E aí é com base nesse estudo, quando a gente pormenoriza nesse sentido, né, de ver quantas horas cada atividade, bem taylorista coisa, né, quantos homem-hora leva para fazer determinada atividade, é que a gente também eventualmente consegue racionalizar a quantidade de recursos, ver quantas coisas cada coordenador vai centralizar para si, né, dessa atividade. Pode ser que eu quero um coordenador que seja programador também, para eu alocar esse tipo de horas para ele, se for o caso. Tá bem, fica essa só de provocação e sugestão para vocês. Para completar depois. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Nada. Quem pode ir agora? Acho que nós somos os últimos, não? Não, tem mais 2. Tá, então tá bom. Mas vamos nós. Gostei do Guilherme, que resolveu os problemas da infraestrutura, dizendo que trabalha tudo no metaverso. Então não precisa de falar. Boa. Pronto. Então, a gente debateu bastante, assim, o professor até chegou no meio da nosso debate ali acirrado. Então, a gente colocou um coordenador de projeto. Aqui é o valor dos 6 meses, tá? O valor total. Por isso que deu 63 mil. Nosso coordenador não ganha tão melhor que os outros assim. Um analista de inteligência, os hardware, que seria os equipamentos, né? E seria home office, sim. É por isso que a gente não pensou em uma infraestrutura maior, assim. Software de coleta de dados, então a gente seguiu os 1.200 vezes 6. A contratação da empresa de enquetes terceirizadas, que são R$5 por 500, no mínimo, respondentes por 12, porque são quinzenais, e os serviços contábeis. Então, aí, as setinhas a gente vai ficar te devendo, mas a gente pode colocar depois para entrega mais acertada, vamos dizer assim. Então, nas atividades a gente colocou as reuniões, todas as que estavam ali no programa, a contratação da empresa de software, o ciclo de inteligência, que seria a parte que está ali no relatório final, né? Então, toda a parte de dados,
Me ajuda, Michel, com essa parte, por favor, que eu já não lembro mais. Não, Mas, a enfim, gente colocou a o parte, reporte. a parte de definição da estratégia de coleta de dados, filtro dos dados levantados, a parte de análise e a parte de divulgação, né? Então, Isso. a gente pegou o ciclo de inteligência. Exatamente, a elaboração do relatório, a reunião presencial de alinhamento da entrega, as enquetes finais a gente colocou como uma atividade, porque a gente entendia que entrava dentro dos relatórios, e depois do primeiro trabalho eu coloquei o envio da nota fiscal aqui como atividade dos serviços contábeis. Então, como produtos, os relatórios, e também os reportes, e resultados, que aqui, essa parte que a gente esquece, que foi o que o professor falou no nosso grupo, posicionamento dos concorrentes, insights dos concorrentes e de clientes, aumento da produtividade. E impacto seria melhorar o posicionamento estratégico, auxiliar na tomada de decisão, eu estou falando muito rápido, me desculpas, e melhorias nas atividades. Ótimo. A gente não conseguiu chegar nos 25 mil ou abaixo deles, mesmo apertando muito. Quanto é que deu aí a soma? 153 é a soma para os 6 meses. Isso. Tá, mas deu ali, ó. E mesmo assim teria que tirar os 5 mil do hardware, né? Seria Sim. menos... Opa! Ó. E a gente também teve que reduzir ali o número de pessoas, a gente também tinha tido a ideia de contratar um programador. Aí do programador Um outro ponto que a gente conseguiu reduzir o orçamento foi que a nossa equipe, além de fazer home office, professor, também mora em São Paulo. Então, para o deslocamento da reunião é só Uber, não tem viagem. Não tem viagem. Não. Isso. Vocês resolveram esse projeto, é tão importante que vocês vão se mudar para lá nesse período aí, para ficar perto do cliente e tudo, né? É importante. Mas por livre e espontânea pressão do empregado, entendeu? Claro. Ele que pague. Ótimo. Não, São Paulo tem profissionais também bem qualificados, podem contratar a gente lá, tudo certo. E a gente pensou no nosso grupo, entendeu? Dois moram em São Paulo, não, 2 moram em São Paulo hoje em dia e uma tá se mudando para São Paulo, então tá tudo certo. Tá bem, não. Captaram bem o cliente de vocês. Ótimo. Sim. Essa era uma das questões, assim, né, que de repente uma reflexão que a gente pode ter vamos virar a mesa aqui, assim, né? O cliente me pediu uma proposta de um serviço e eu vou virar a mesa e dizer, cara, quem sabe a gente não abre um setor aí. Vamos fazer um piloto desse setor que vai funcionar durante 6 meses. E é mais ou menos essa proposta de vocês. Eu vou me mudar para aí, tu vai me dar um pedaço de infraestrutura, vai me incubar, né, dentro da tua empresa aqui, mas eu vou te entregar tais e tais relatórios, e aí nesse período, assim, nessa incubação, né, vocês vão para um outro mercado lá, tem uma possibilidade de prospectar outros clientes semelhantes a ele. Então, quando a gente usa, assim, do projeto para captar outras coisas também, a gente consegue relativizar esses custos que estão ali. Então, o valor de horas lá de um coordenador, qualquer hora ociosa dele, ele vai conseguir empregar melhor captando novos clientes, porque está num local adequado para fazer isso, etc. São arrazoados que a gente pode fazer, né, também tanto para negociar com o cliente, para fechar um negócio, quanto também para alavancar a nossa empresa, a nossa consultoria, né, se for esse aí o caso. Exatamente, foi tudo pensado. Claro. É uma crescente, né, gente? Os outros grupos vão falando, a gente vai falando, e daí os grupos finais também vão incluindo nas suas propostas. E no final, agora que todo mundo apresentar, vocês vão poder somar outras ideias ali ainda antes de entregar. Então tá, Luísa e grupo, muito obrigado. A gente agradece. Vamos ao último grupo. Podemos ir, nosso professor. Oi? Podemos ir ao grupo 3. Bora lá. Santiago, você pode projetar? Sim, vou compartilhar aqui. Vou pedir para me avisar enquanto estiverem vendo minha tela, por favor. Tá, pode ser. Ok. Tá. Então, aqui a gente montou nossa proposta comercial aqui. Então, a gente separou por 4 tipos de custos. Custo direto variável, direto fixo, e indireto variável, né? Então, o direto variável a gente botou as pesquisas, então, a enquete no custo de R$5, e aí a quantidade conforme o contrato, né? Mas daí teria esse valor a mais, né? A viagem para São Paulo, então a gente está considerando a viagem no início
na parte inicial ali dos 3 coordenadores indo e na parte final de entrega. Então, o software, então, também a gente está com o custo software, o operador dele, tá? A gente também está considerando 1,5 em relação ao salário, né? Uma coisa importante aqui também, depois na coordenação, tá? Aqui na lista também. Na coordenação, a gente botou um percentual da hora, né? Então, a gente fez a conta de quantas horas eles vão estar no projeto e sobre o total de horas nesse período, né? Então, aí a gente chegou nesse valor no custo hora, tá? Que te determinou a quantidade de horas e custo hora. E a gente está botando ali uma margem de 7% e a gente chega ali, né? A gente acredita que a gente consegue compensar ali, ficar perto pela qualidade do serviço, né? Então, a gente vai bater ali com os concorrentes, e aqui a gente considerou que os nossos custos aí indiretos a gente não vai considerar, porque eles estão, nossa sede é sustentável e é sede própria. Tá, então de custo seria isso, né? Eu ia falar alguma coisa. Não, vai lá. Aí o modelo lógico, aqui o Felipe ia falar um pouco do modelo lógico. Como a gente colocou o descritivo ali dos recursos e dos valores na outra, aqui a gente só deixou enxuto a tabelinha, tá? Mas das atividades a gente colocou, então, desde o monitoramento do ambiente, né, os levantamentos de dados externos, as entrevistas, né, as reuniões de alinhamento, tudo isso servindo de input para, então, a gente colocar e desenvolver, de fato, os nossos produtos, né, que seriam a definição do escopo do projeto, isso é inicial, toda a análise do ambiente interno e externo, análise de mercado, concorrente, todos os relatórios derivando daquelas atividades que a gente descreveu anteriormente, né. Como resultado disso, a gente espera, né, que o nosso cliente possa ter uma visão do posicionamento da concorrência, uma visão dos clientes em potencial, do mercado como um todo, e eventualmente, né, vai trazer um aumento de receita, ampliação do mercado, redução de custos, né, derivando dessas atividades. Tá bem. É isso? É isso. É isso aí. Não sei se alguém do grupo quer fazer algum complemento. Não, creio que tá ótimo. Acho que traduziram super bem as discussões que tivemos no grupo. Boa. Acho que sim. Bom, Guris, ficou enxuto aqui o modelo lógico de vocês vão poder, então, ampliar isso. A minha sugestão é vocês trazerem uma porção daquele racional lá dos recursos e valores para cá, justo para que o modelo lógico sirva como essa visualização para fazer essa auditoria, né? De, bom, será que eu não tenho um recurso que está ocioso, né? Quando se é enxuto demais em descrever os recursos ou em abrir os valores, a gente perde essa noção de apontar, né? Qual recurso está sendo alocado em qual atividade, eventualmente ocioso. Vamos, não falando mais necessariamente da proposta de vocês, mas para a gente ir se encaminhando para um fechamento aqui, né? Mas ainda falando sobre o produto final de vocês. Quando a gente vai fazer orçamentos mais técnicos, quando eu faço meus orçamentos que são mais técnicos assim também, para os projetos que a gente faz aqui na universidade, normalmente a gente vai levar isso ao menor nível de alocação de atividades que a gente pode fazer. Então, eu trabalho nessa lógica de homem-hora, né? Ou do plano de trabalho. Então, qual é o trabalho que eu tenho para determinada pessoa? Quantas horas aquele trabalho leva para ser feito e qual é a remuneração de referência que eu vou ter para aquela pessoa? E aí o trabalho tem a ver com a atividade, né? Com o produto que ele vai gerar e o que eu vou alocar para ele. Então, é trazer para esse nível das horas de trabalho, pelo menos eu chego até esse nível somente, mas eu acho que é um primeiro tipo de reflexão para a gente racionalizar o uso de determinados recursos. Então, a mão de obra do coordenador é uma que tende a ficar bastante ociosa. Imagina que eu vou ter um bom salário para o coordenador e que ele vai ficar lá, ele tem um contrato de, como ele é coordenador, ele, sei lá, tem 60 horas, 50 horas, 40 horas à disposição da empresa, e aquilo, quando eu vejo as flechinhas saindo dele, indo para as atividades, ele não viabiliza, sabe? Eu não consigo justificar as horas dele, aquele salário todo. Então, eu posso tentar olhar para uma remuneração por hora, para todos eles. Se olha, fulano, vou te contratar para ser coordenador desse projeto aqui, 3 horas por dia. Ou, eu quero fazer um contrato de 10 horas semanais contigo para isso aqui. Aí tu vê que a gente calibra o desafio
na carga horária contratada, né? E dizendo, olha, tu é part-time, então tu tem tempo parcial aqui comigo e não um tempo integral. Na medida em que tu captar mais projetos também, tu vai virando tempo integral e eu vou aumentando proporcionalmente a tua remuneração também, né? Bom, trazer para esse nível já é um nível de eficiência. E aí, voltando, porque eu falei na aula 1 para vocês lá, esse é o estudo de ociosidade, né? Que custos está acostumado a fazer. Então, olhar para os recursos e ver o quão ocioso cada um desses meus recursos aqui pode estar. Nessa ociosidade, a gente vai ver também que, às vezes, software, a gente não vai alugar para o mês inteiro. Então, a gente vai fazer um contrato só para o momento em que eu for usar. Ou vou procurar um tipo de software que eu consigo contratar ele por dia, sei lá, por período, por hora de trabalho. Vou num laboratório que tem aquilo ali. Isso até aponta como uma oportunidade, né? Tem vários softwares hoje em dia que são super caros de aquisição e que as empresas utilizam para fazer para resolver demandas muito pontuais, né? Essas de otimização, softwares logísticos, por exemplo, né? Não se faz sempre um estudo, toda semana eu estou fazendo um estudo logístico aqui de reposicionamento das minhas filiais, por exemplo. E aí tem um software lá que é um ótimo da IBM para fazer isso, né? Que é o Ciplex, mas é caríssimo o Ciplex para adquirir. Então, a gente tem aluguel de software teria aluguel de software para essas situações. E hoje em dia a gente tem muitos que são os atravessadores do aluguel de software, né? Eu tenho uma empresa que tem lá um engenheiro especialista em usar aquele software, mas o que realmente o meu cliente está me contratando não é pelas horas do engenheiro, mas é por conseguir acessar o software na mão daquele engenheiro lá, porque o software é muito caro, né? Então, a gente faz quase que um intermediário para chegar em alguns recursos que são mais infraestruturais, já que aquele recurso infraestrutural é muito caro. Isso tudo também tem a ver com ótica de ociosidade, mas eu somo aqui um elemento, né, que é essa tendência de uberização, né, que a gente tem de quase todo tipo de atividade. Então, que a gente só vai pagar pelo que a gente de fato usa e na quantidade que a gente usa, tentando se liberar de recursos infraestruturais assim, e transformar tudo em serviço. Essa uberização é a servicização, né, de a maior parte das necessidades dessas organizações. E aí, claro, também a gente vê que ultimamente assim, a gente tem mais oportunidades também de delegação de algumas atividades para algoritmos. E nesse tipo de atividade em especial, de coleta de informações do ambiente, né, a gente tem hoje em dia empresas que são mais especializadas nisso, né, em fazer essa coleta, e daí uma terceirização direta para a empresa, ou eu também posso contratar o algoritmo dessa empresa. Me vende uma solução de software que faça isso de forma automatizada para mim, e vamos atribuir um valor justo aqui, né, para isso. Então, um software que vai de meia hora, ele é um robô que abre o Google meia hora, faz a pesquisa, coleta os relatórios lá, gera um CSV daquele relatório e me devolve, vai salvando aquilo numa determinada pasta. Então, a gente pode delegar para o algoritmo muitas das atividades que são mais braçais, rotineiras, né? E isso eu falo porque nesse exercício, em um semestre anterior, foi uma das sugestões, né? A pessoa falou, isso aqui tudo me mostrou, assim, isso aqui eu consigo delegar para o software tal, e aí a gente economiza uma pessoa, economiza um coletador de dados aqui, né? Então, essas atividades mais braçais acabam indo para essa automação. Perguntas gerais, assim, então, tanto retóricas, mas disso que vocês levantaram de informações para a proposta de vocês, o que vocês consideraram ou considerariam como custos fixos que estão envolvidos na proposta? E eu vou voltar no conceito. Custo fixo é aquele que não varia de acordo com ou proporcionalmente ao nível de atividade. O que seriam custos fixos? Incluiria os custos trabalhistas e a mensalidade, por exemplo, do software. Mensalidade do software. Contabilidade também. Contabilidade. A contabilidade e o software, elas têm a gente tinha um indicativo ali no exercício que já levava para essa noção de custo fixo, que é que ela é um custo do período, né? Periódico. Então, ele é mensal. E certamente são custos fixos nessa leitura aí. Agora, a mão de obra, esse é um ponto sempre controverso, assim, né? A mão de obra, quando eu digo, eu tenho um profissional aqui que ele é meu assalariado, contratado para 40 horas, CLT aqui, eu trato isso como um custo fixo, né? Independente do nível de atividade dele,
eu vou pagar aquele salário para ele. Mas quando a gente traz isso para essa remuneração hora ou para contratos avulsos, né, com o funcionário, tem muita empresa que a pejotização, aquela, então assim, contrata todo mundo como PJ, porque eu só contrato as horas que eu quero de fato dele, não vou e nem me responsabilizo pelos encargos. Então, Empresas de informática já fazem isso, né, professor? Com uma demanda, tu monta assim o projeto, o software e vai levar tantas horas e... Mas aí tu vê que tu ainda tem um produto de referência, assim, né? Eu quero aquele produto, então eu te contrato e tu desenvolve para mim. Mas hoje em dia até aquele que tradicionalmente era um recurso interno da empresa, o analista dos dados ali, né? Não tem mais analista. Eu digo, cara, tu sabe analisar dados, tu tem um CNPJ teu aí, tu tem um MEI, qualquer coisa, então tá, eu vou te dar uma nota de R$1.000 no final do mês, aí eu vou te pagar R$1.000 e tu me dá uma nota. Então eu tô te contratando, mas é para uma atividade fim, né? Essa possibilidade de terceirizar as atividades fim e delimitar ela é que é muito frequente hoje em dia nas empresas. Não é eventualmente o mais confortável para o contratante, nem para o contratado, mas é uma realidade, acontece muito nas empresas hoje em dia. Então, muita gente PJ. A reforma trabalhista também, em 2017, quando permitiu o contrato... A terceirização da atividade fim. Trouxe muito isso de, por demanda, tu vai contratar a pessoa X horas por semana. O contrato dela é assim. O contrato menor, né? Então, bem pontuado, exatamente. Então, a gente faz contratos menores, tem algum tipo de vínculo, né? Mas ainda é um contrato direto com a minha empresa. Eu tenho responsabilidades patronais também envolvidas, né, em muitos casos. Agora tem esses outros da terceirização por completo, né, então de exigir que seja PJ, é também para se desonerar de encargos, de ações trabalhistas, porque a gente sabe que muitas vezes até não acontece, ainda não desonera a empresa de qualquer tipo de responsabilização, ela ainda é solidária a muitas questões, né, mesmo contratando como PJ. Bom, custos fixos, então a mão de obra é sempre um relativo, tá? A gente pode pensar que ela pode ou não ser um custo fixo, mas sim, ele é periódico, né? Então a gente tem muito essa noção de que ele seria fixo, mas pode não ser periódico, pode ser por empreitada. E custos variáveis, o que ficou dentro dessa proposta? Bom, a gente o custo do entrevistado. As entrevistas, né? E aí vejam que também a dica que o exercício deixa ali, né, para o custo variável é aquele que é representado por unidade já. Então, quando eu digo assim, isso aqui é X por tanto, eu já estou dizendo, ele é proporcional ao volume, ao nível de atividade. Então, ele tira do período e joga para o consumo, de fato, né? E a gente vê que enfim, é por isso que o conceito é como é, né? Então, ele está associado a consumo, uma medida de consumo melhor. E aí, agora eu pergunto, assim, eu já estourei aqui meu tempo, né? Não vou avançar muito mais em perguntas. Essa reflexão aqui, é claro que ela não combina com a parte de ponto de equilíbrio, mas a forma como eu tentei mostrar para vocês o conceito de ponto de equilíbrio foi dando o preço de referência para que a gente visse que a gente tem que tentar igualar em alguma medida a receita provável, né, ou o custo de oportunidade, que é aquilo por isso que eu mostrei aquela demonstração do setor público ali, porque o 25 mil era o custo de oportunidade, era o valor de referência, e que vocês tinham que tentar em custo, tentar bater aquele valor de alguma forma, justificar que iam fazer de alguma forma, e vocês, enfim, argumentaram bem aí para conseguir bater os valores de vocês, né, e claro que na hora de fazer um ajuste da proposta, pode ser que isso vocês tenham que cortar de outro lugar porque viram que esqueceram de alguma coisa, tal. Isso sempre acontece também. Mas o ponto de equilíbrio foi estimulado, então, só pelo preço de referência ali com vocês. Gente, eu vou fechar aqui. O que eu peço para vocês para materializar aqui a entrega dos grupos, né? Que vocês salvem ali esse arquivo que vocês fizeram, o modelo lógico. Eu quero que vocês tentem exportar para um PDF, pelo menos, tá? Pode ser do Excel ali mesmo, mas gerar um arquivo de PDF com o nome de vocês, com o nome dos integrantes do grupo. Pode ser no Excel também, não tem problema para mim, tá? Mas o que eu quero que vocês façam? Uma revisão, e aí para isso é que eu dou mais tempo para vocês fazerem essa entrega. Acho que me parece que uma semana... Vocês têm aula já na semana que vem, de outra disciplina? Eu não quero invadir o cronograma do outro professor, tá? Então, eu só quero que vocês revisem a atividade de vocês e tentem me entregar o modelo com as flechas, né? Principalmente apontando ali dos recursos para as atividades, das atividades para os produtos,
pelo menos essas flechinhas ali postas. Só organize essa informação e compartilhem, daí podem postar lá na pasta, na pasta que eu botei os materiais, eu vou botar uma pastinha ali de entregas, e aí vocês podem fazer ali a entrega do grupo de vocês. Ou se preferirem, mandar no WhatsApp ali também, no grupo, enfim, como acharem melhor. Vamos combinar então até o final da semana que vem, até a sexta da semana que vem, para fazer essas entregas? Ou domingo da semana que vem? O domingo, daí vocês se organizam, né, como acharem melhor. Então, a gente tem uma semana, não é para demorar uma semana, é para vocês tentarem fazer em mais meia hora de trabalho aí, fechar a entrega. Mas deu também dá tempo de eu salvar o vídeo da aula de hoje, eu vou mandar o link que eu mandei no grupo do WhatsApp ali para vocês, e vocês podem dar uma revisada no que apresentaram, no que a gente comentou, no que o outro grupo apresentou, para tentar arredondar bem essa entrega de vocês. Só não deixem de botar o nome de vocês ali dentro dos grupos. Hoje eu fiz uma chamada aqui pela lista de participantes e pelas pessoas que eu coloquei dentro dos grupos ali, então não vou fazer uma nova chamada. Agradeço bastante vocês pela participação, pelo envolvimento com a atividade nesses nossos 2 dias de trabalho aqui. Assim, é claro, eu tinha um compromisso de trazer um nivelamento conceitual e o exercício era muito mais uma provocação para a gente conversar, para a gente trocar experiências, trocar ideias, né? Diferente do que eu fazer uma lista de exercícios ou de uma outra coisa que revisasse muito conceito e a gente não visse isso numa aplicação. Meu interesse era revisar conceitos e falar para vocês desse esforço para orçamentação, né? Essa informação de custo utilizada para orçamentação, pensando um pouco em ociosidade, pensando um pouco em preço de concorrência, em ponto de equilíbrio, que é o raciocínio que a gente usa para definir preço das nossas prestações de serviço. Então, era gerar algum tipo de estímulo com esse seminário aqui para que a gente refletisse sobre o tema, tá? E pensar um pouquinho, obviamente, sobre a temática de monitoramento, né? Que é uma das ações centrais aí do profissional de inteligência. Espero que tenha valido a pena de alguma forma para vocês. Fico aqui as gravações dos vídeos. Eu fico à disposição de vocês aí, quando se precisarem, eventualmente, na hora do TCC de vocês, vai envolver alguma parte aqui de custo, uma parte mais orçamentária, financeira, fico à disposição aqui para trocar ideia com vocês, tentar auxiliar de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado pelo envolvimento de todos. Tá bem? Gisele, obrigado por estar aqui. Valeu, pessoal. Boa noite. Tá bem? Uma boa noite para todos. Tchau, boa noite. Obrigado. 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 Tchau. Obrigado, Ariel. Obrigado, pessoal. Tchau, Sérgio. Bom descanso. Tchau, tchau.